Olá, queridos irmãos. Hoje, dia 24 de julho, desejo compartilhar a palavra do Senhor, conforme está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Amados, o autor da carta aos Hebreus está falando sobre a presença de Jesus neste mundo, o Deus homem entre os homens. No capítulo 1 do Evangelho de Mateus, versos 20 e 21, o anjo anuncia a José que Maria daria à luz um filho, ele se chamaria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, afirma: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Ainda falando sobre a presença de Jesus neste mundo, uma presença notória, o evangelista João, no capítulo 1, no versículo de número 14, afirma: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sim, queridos, Jesus viveu a vida terrena intensamente. A Bíblia diz que ele teve sede, fome, sentiu cansaço, dormiu, e ainda no capítulo 11 do Evangelho de João, no verso 35, afirma o evangelista: Jesus chorou, revelando a sua humanidade, o Deus homem entre os homens. Mas a sua missão entre os homens, diz a Bíblia, é salvar o seu povo dos seus pecados. Ainda o evangelista João, no capítulo 1, nos versos 11 e 12, diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sim, Jesus veio para ser o Salvador. Por isso, ele foi até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, afirma que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Sim, Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. O evangelista João, no capítulo 10, no verso 18, afirma: Jesus declara: tenho poder para dar a minha vida e poder para retomar. Sim, por isso ele morreu por nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Jesus venceu a morte. O túmulo ficou vazio. O apóstolo Paulo afirma na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 26, que o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus venceu a morte e ele faz essa pergunta, conforme está escrito ainda no capítulo 15, no final do capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios: ó morte, onde está a tua vitória? Jesus venceu a morte e aniquilou aquele que tinha o domínio sobre o império da morte, isto é, o diabo. Jesus venceu a morte para garantir a mim e a você e a quem nele crê a vitória sobre a morte. Jesus voltará para buscar o seu povo. Sim, queridos, Jesus voltará para buscar os salvos, os que foram lavados e purificados pelo seu sangue, e levará o seu povo para estar com ele para todo sempre. Amados, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por nos conceder tão grande bênção, tão grande privilégio. Oremos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, porque Jesus veio a este mundo. Obrigado porque ele viveu entre os homens. Obrigado porque ele morreu por nossos pecados. Obrigado porque
ele venceu a morte. Obrigado porque ele voltará para buscar a sua igreja. Obrigado, Deus, porque cremos na promessa de estarmos com ele para todo sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.